Bora lá para as últimas e melhores notícias do mundo da bola. Se você chegou aqui agora, deixa aquele likezão, se inscreva aqui no canal Arena News para ficar sempre muito bem informado. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, porque teve mais alguns amistosos aí. A Bélgica, carrasca do Brasil, aí aplicou uma goleada por 5-0 em cima da Tunísia. Vale ressaltar que esse foi o último amistoso da Bélgica antes da estreia na Copa do Mundo. Os belgas venceram a Tunísia sem qualquer dificuldade e cabia mais gols, hein? De Bruyne e Doku foram alguns dos principais destaques da seleção de Rudi Garcia. Mais uma grande partida dos belgas antes do início da Copa. Destaque para esse gol aí do De Bruyne, que deu um chute no canto do goleiro ali, o goleirão ficou pregado no chão sem reação alguma. O cara tá voando em campo. Vale lembrar que a seleção belga está no grupo G da Copa do Mundo, composto aí pelo Irã, Egito e Nova Zelândia, considerado aí por muitos um dos grupos mais fáceis para avançar para a próxima fase. E você, acha que os belgas vão longe nessa Copa do Mundo? Vão surpreender novamente? Deixa sua opinião aí nos comentários. Pessoal, no último teste antes da Copa, o Brasil saiu vencedor contra o Egito. No entanto, a atuação da seleção deixou a desejar um pouco. O Brasil venceu por 2-1, o time do Ancelotti teve momentos de domínio na partida e conseguiu sair com a vitória após um segundo tempo mais consistente. Aos 7 minutos, Bruno Guimarães aproveitou uma recuperação de bola ali, abriu o placar, colocou o Brasil na frente, porém com 2 erros individuais aí, tanto da seleção do Egito e do Brasil. Marquinhos, entregando essa bola aí, cedeu o empate à seleção egípcia. E o Endrick pedindo passagem e salvando a seleção brasileira mais uma vez. Aí o moleque tá mostrando que tem estrela e tá mandando uma mensagem muito clara para Carlo Ancelotti: pode contar comigo que eu resolvo. O atacante finalizou de primeira e marcou o gol que garantiu a vitória da seleção brasileira. Agora a seleção brasileira volta as atenções para a estreia na Copa do Mundo, marcada para a próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, contra a seleção de Marrocos. E na sua opinião, o Endrick tem que ser o titular dessa seleção ou não? Deixa sua opinião aí nos comentários. Pessoal, e as notícias não são boas. Após a lesão no amistoso contra o Egito, o Wesley passou por exames e não conseguirá disputar a Copa do Mundo. Com o corte dele para a vaga aberta no elenco, o treinador optou pela convocação do Ederson, meia-campista do Atalanta. A decisão do Ancelotti também chamou muito a atenção por alterar o planejamento inicial. Mesmo com a lateral direita perdendo uma opção, o técnico preferiu não convocar outro jogador da mesma posição. Em vez disso, escolheu o Ederson, Atalanta, conhecido pela versatilidade no meio de campo. E você acha que o técnico Carlo Ancelotti errou na escolha do Ederson? Você levaria outro lateral direito para a posição? Deixa sua opinião aí nos comentários. Bora agora falar um pouco de mercado de transferência. O Willian pediu para deixar o Grêmio no meio da temporada, isso mesmo. O Grêmio deve ter a saída do atacante Willian para o segundo semestre desse ano. O Willian tinha contrato até o dezembro, o jogador possui um alto salário e teria que concordar com uma redução salarial para permanecer aí no Imortal. Segundo a apuração, um dos prováveis destinos de Willian é a MLS, a primeira divisão dos Estados Unidos. Lá ele recebeu sondagens do FC Dallas e também do São Diego FC, 2 times tradicionais do campeonato. Vale lembrar que o Willian já tem 37 anos, não conseguiu se firmar aí no Corinthians, voltou para a Inglaterra, agora não conseguiu se firmar no Grêmio. Será que ele indo para os Estados Unidos, a Liga MLS, ele consegue jogar mais um pouco? Bora acompanhar os próximos capítulos dessa história. Ainda falando de mercado de transferência brasileiro, outro que deve estar com as malas prontas é o atacante Yuri Alberto. O Corinthians exige o valor de 120 milhões para vender o atacante. E o Zenit, ex-clube do Yuri Alberto, se demonstrou muito interessado em repatriar o camisa 9. Vale lembrar que os russos já possuem o passe de 50%
do atacante, ou seja, eles adquirindo os outros 50%, eles teriam 100% de direitos aí em cima do Yuri Alberto. Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até junho de 2030 e nessa temporada disputou 29 partidas nela, balançou as redes em 6 oportunidades, uma temporada bem abaixo do esperado do atacante do Timão. E você acha que o Yuri Alberto tem futebol para a Europa? Ele caberia hoje no seu time? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Agora lá para a Espanha, porque Florentino Pérez venceu as eleições e continua no trono do Real Madrid. Após o clube passar por uma temporada atípica sem os grandes títulos de expressões que a torcida já se acostumou a comemorar, o lendário presidente garantiu mais um mandato. Mas a pergunta que não quer calar nos 4 cantos do planeta é a seguinte: Florentino Pérez vai conseguir cumprir as suas bombásticas promessas de campanha? Uma das grandes promessas que ele fez foi a contratação bombástica. Ele prometeu contratar um jogador do alto escalão, pagando praticamente 900 milhões de reais pela contratação. E o impacto imediato da vitória do Florentino Pérez é o nome de José Mourinho, que está de volta ao Real Madrid e deve chegar a qualquer momento para comandar essa nova era do Real Madrid. Então a moeda foi lançada, Florentino Pérez ganhou o voto de confiança dos sócios, Mourinho assumiu o manche do navio, agora a cobrança vai ser implacável. Será que o Real Madrid volta a ganhar títulos de expressões na próxima temporada? Deixa sua opinião aí nos comentários. Pessoal, uma notícia um pouco chata agora, eu estava terminando o vídeo aqui quando me deparei com essa notícia. Aos 19 minutos do segundo tempo, Christian Eriksen levou a mão ao peito e caiu ao gramado, né? Imediatamente, os jogadores das duas seleções chamaram atendimento médico ali e a partida foi encerrada pouco tempo depois. O episódio trouxe à memória, né, o ocorrido lá na Eurocopa de 2021, quando o meia sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra a Finlândia após meses de recuperação. Ele retornou aos gramados em fevereiro de 2022. A boa notícia é que ele já apareceu ali em seguida caminhando pelo gramado. Vamos torcer para que não seja nada grave com o meia-campista. Sei que nós falamos já de seleção, mas acabou agora mais alguns amistosos. A seleção da Croácia sofreu, mas conseguiu bater a Eslovênia com esse gol aí do Luka Modric, que ajudou muito a seleção da Croácia. Lembrando que os croatas estão no grupo da morte, né? Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Você acha que os croatas vão chegar longe de novo nessa Copa do Mundo? Comenta aí. E eu não sei você, mas boa parte da nação brasileira aí tá pedindo e exigindo a titularidade do Endrick na seleção. A seleção brasileira venceu o Egito, né, com um gol marcado pelo Endrick na etapa final, e os torcedores querem o jovem como titular. O Carlo Ancelotti, pós-vitória do Brasil na coletiva de imprensa, foi perguntado sobre o Endrick e ele falou da importância e da qualidade do atacante da seleção brasileira. Bora acompanhar. Tem esta qualidade, é muy potente, muito bem posicionado na área, tem oportunidade, marcou, um jogador importante para nós, tem que seguir. Eu acho que todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Mateo pode ser que não finaliza como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo. Quero saber da sua opinião, você já entraria com o Endrick como 9 titular da seleção brasileira? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje do Arena News. Se você chegou até aqui agora, dá aquela moral, se inscreva aqui no canal para sempre ficar muito bem informado, diga-se de passagem. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, valeu!